Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui no Concurseja. Hoje a gente vai mergulhar fundo, mas muito fundo mesmo, no Estatuto da Criança e do Adolescente, a famosa Lei 8.069 de 1990, o ECA, né? Temos aqui um material, olha, super detalhado para nos guiar. A ideia é destrinchar essa legislação, que vamos combinar, mudou muita coisa no Brasil. Nossa missão aqui hoje é realmente entender a essência do ECA, quais são os pilares, por que ele foi tão revolucionário para a proteção da infância e adolescência. Preparados para essa análise? Preparadíssimo. E olha, é muito importante a gente começar lembrando que o ECA não surgiu do vácuo, né? Ele é resultado de um novo momento constitucional, ali do pós-88, e também de um alinhamento do Brasil com o que já rolava internacionalmente, tipo a Convenção da ONU sobre os Direitos da Criança. Foi uma resposta, sabe? Uma resposta da sociedade que queria uma visão mais humana, mais protetiva mesmo, deixar para trás aquela lógica antiga. Certo. Então, vamos direto para os fundamentos. O ECA, ele vem para regulamentar aquele artigo-chave da Constituição, o 227, né? Que fala da responsabilidade da família, da sociedade e do Estado. Essa tríade. E uma coisa que me chamou a atenção nesse material é justamente a força dessa ideia de que a responsabilidade é de todo mundo. Exatamente. Essa corresponsabilidade é um dos grandes pilares. Na verdade, a gente pode pensar em 4 princípios que são, assim, espinha dorsal do ECA, sabe? Primeiro, e talvez o mais transformador, é a proteção integral. Essa é a grande virada de chave. A criança e o adolescente deixam de ser vistos como menores em situação irregular, uma visão bem ultrapassada, né? E passam a ser vistos como sujeitos de direitos, pessoas em condição peculiar de desenvolvimento. Isso muda completamente a forma como o Estado, a sociedade, todo mundo tem que olhar para eles. Entendi. Sai daquela visão de problema para uma visão de direitos, né? Perfeito. Aí, o segundo pilar é a prioridade absoluta. Está lá no artigo 4º. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer primazia para receber socorro em qualquer circunstância. Quer dizer preferência no atendimento nos serviços públicos, sejam eles de saúde, educação, assistência, o que for. Preferência na formulação das políticas sociais e na destinação de recursos públicos. É um comando forte, viu? Não é só uma sugestão. Uhum. Prioridade em tudo, então. Em tudo. O terceiro princípio é o do interesse superior. Qualquer decisão que envolva uma criança ou um adolescente, seja na justiça, na família, na escola, tem que levar em conta prioritariamente o que é melhor para eles. O bem-estar deles vem primeiro. E por último, mas não menos importante, o que você já mencionou, a corresponsabilidade. Proteger crianças e adolescentes não é só dever do pai e da mãe, ou só do Estado. É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público. Ninguém pode lavar as mãos, sabe? A omissão também é uma forma de violação de direitos. Faz todo sentido. Esses 4 pilares, então, formam a base, a filosofia do ECA. Mas, assim, na prática, quem exatamente está coberto por essa lei? Como o ECA define criança e adolescente? Existe uma linha de corte clara? Existe sim. O artigo 2º define isso muito bem. Criança, para o ECA, é a pessoa com até 12 anos de idade incompletos. E adolescente é quem tem entre 12 e 18 anos. É importante notar que, excepcionalmente, em alguns casos previstos na própria lei, o ECA pode se aplicar a jovens adultos, entre 18 e 21 anos, mas a regra geral é essa, 12 e 18 anos. Essa distinção é fundamental, porque as medidas e os direitos podem variar um pouco. Entendido. Até 12 incompletos, criança. De 12 a 18, adolescente. E essa diferença impacta nas medidas, né? A gente vai falar disso mais pra frente. Mas agora falando dos direitos em si. O EC é um catálogo extenso, né? Poderíamos talvez destacar alguns que são, assim, mais emblemáticos ou que aparecem com mais força no material que a gente tem. Tipo, direito à vida e à saúde. Me parece o ponto de partida. Com certeza. É o direito mais básico, né? O ECA assegura desde a concepção o direito à vida e à saúde. Isso se traduz em acesso a políticas públicas que garantam um nascimento e um desenvolvimento saudáveis. Significa, por exemplo, atendimento médico pelo SUS, acompanhamento pré-natal, perinatal, pós-natal para a mãe e para o bebê, direito à amamentação, acesso a vacinas obrigatórias. Enfim, é garantir a base física e de saúde para que a criança possa se desenvolver plenamente. Perfeito.
E tem outros direitos que são muito caros, né? Como liberdade, respeito e dignidade. Lembro que nosso material deu um destaque para aquela atualização importante sobre castigos físicos, a Lei Menino Bernardo, né? Exato. Essa foi uma atualização crucial. Os artigos 15 a 18b do ECA tratam desses direitos. Direito de ir e vir, mas, claro, respeitando as restrições legais para a idade. Direito à opinião, à expressão, à crença religiosa. Direito de brincar, praticar esportes, se divertir. Direito de participar da vida familiar e comunitária, sem discriminação. E, fundamentalmente, o direito de ser respeitado na sua integridade física, psíquica e moral. Aí entra a Lei nº 13.010 de 2014, a Lei Menino Bernardo. Ela alterou o ECA para proibir expressamente o uso de castigo físico ou de tratamento cruel ou degradante como forma de correção ou disciplina. Foi um avanço legislativo enorme. Sem dúvida, uma mudança cultural que a lei impulsiona, né? Embora, como o material aponta, a gente saiba que a aplicação disso no dia a dia ainda é um desafio gigantesco. Exatamente. Uma coisa é a lei e outra é a prática social, a cultura. Mas a lei dá direção, né? Ela diz, isso não é aceitável. Mas a orientação do ECA é claríssima. A prioridade absoluta é a manutenção dos vínculos familiares e comunitários. A criança tem o direito de ser criada e educada no seio da sua família natural. Medidas como o acolhimento institucional, que é o abrigo, ou o acolhimento familiar, que é quando uma outra família recebe a criança temporariamente, são consideradas excepcionais e provisórias. São o último recurso. O objetivo principal, mesmo quando a criança precisa ser afastada temporariamente, é sempre trabalhar para a reintegração familiar, fortalecer a família de origem para que ela possa receber a criança de volta em segurança. E se essa reintegração não for mesmo possível? Aí sim, como última alternativa, esgotadas todas as possibilidades de manter na família natural ou extensa, tios, avós, busca-se a colocação em família substituta. Isso se dá por meio de 3 institutos: a guarda, a tutela ou a adoção, mas sempre nessa ordem de prioridade: família natural, família extensa e só depois família substituta. Entendi. A lógica é sempre preservar os laços originais o máximo possível. Exatamente. O rompimento desses laços é visto como algo muito drástico e que só deve ocorrer quando estritamente necessário para proteger a criança ou adolescente. E quanto a outros direitos fundamentais, como educação, profissionalização e trabalho, o que o ECA garante? Da educação, o ECA garante o direito à educação visando o pleno desenvolvimento da pessoa, preparo para a cidadania e qualificação para o trabalho. Isso significa direito de acesso e permanência na escola pública e gratuita, próxima da residência. Significa também direito de ser respeitado pelos educadores, direito de contestar critérios avaliativos, direito de organização e participação em entidades estudantis. É uma visão bem completa da educação como direito. E o trabalho, que é sempre uma questão sensível. Muito sensível. Os artigos 60 a 69 tratam disso. A regra geral é proibição de qualquer trabalho a menores de 14 anos. Ponto. A única exceção é na condição de aprendiz, que pode começar justamente aos 14 anos. E mesmo para o adolescente trabalhador, acima dos 14 ou 16, dependendo da atividade, já que a Constituição elevou a idade mínima geral para 16, salvo aprendiz, o ECA e a CLT trazem várias proteções. É proibido o trabalho noturno, perigoso, insalubre ou penoso. Também é proibido o trabalho realizado em locais prejudiciais à sua formação e ao seu desenvolvimento físico, psíquico, moral e social. E, claro, o trabalho que impeça a frequência à escola. A educação sempre tem prioridade. Fica claro que a proteção é bem ampla. Agora, para garantir que tudo isso saia do papel, existe toda uma estrutura, um sistema de garantia de direitos. O Conselho Tutelar é talvez o órgão mais conhecido dessa rede, né? Qual é exatamente o papel dele? O Conselho Tutelar é uma peça absolutamente chave nesse sistema. Ele está previsto ali nos artigos 131 a 140 do ECA. É um órgão. Bom, ele é permanente, ou seja, não pode ser extinto por vontade de um governante, é autônomo nas suas decisões e, muito importante, ele é não jurisdicional. O que significa não jurisdicional. Ele não é parte do judiciário. Exato. Ele não julga
não aplica medidas socioeducativas, por exemplo. Ele é um órgão administrativo eleito pela própria comunidade local para quê? Para zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente definidos no ECA. Então, o Conselho Tutelar atua quando há uma ameaça ou violação de direitos. Ele atende as crianças e os adolescentes, aconselha os pais ou responsáveis, requisita serviços públicos nas áreas de saúde, educação, serviço social, previdência, trabalho, segurança, e ele pode aplicar algumas medidas de proteção iniciais, como encaminhamento aos pais, matrícula na escola, inclusão em programas comunitários. Ele é a linha de frente, a porta de entrada para muitas famílias no sistema de garantia de direitos. Entendi. Ele não julga, mas age para proteger e para fazer a rede funcionar, requisitando os serviços necessários. Perfeito. Ele é um articulador dessa rede de proteção. Bom, chegamos agora num ponto que gera muita polêmica, muita discussão na sociedade: o ato infracional. Existe uma percepção, às vezes, de que o ECA é uma lei que passa a mão na cabeça, que gera impunidade. Como o ECA realmente trata a questão quando o adolescente comete um ato que seria crime se fosse um adulto? Essa é uma questão crucial e cercada de muitos mitos, né? Primeiro, o ECA não prega impunidade. Ele prevê, sim, a responsabilização do adolescente que comete um ato infracional. O que é ato infracional? O próprio ECA define, no artigo 103, é a conduta descrita como crime ou contravenção penal na legislação brasileira. Então, se um adolescente pratica um furto, um roubo, um homicídio, isso é um ato infracional análogo a esses crimes. Ok, a conduta é reconhecida, mas a resposta do sistema é diferente, certo? A resposta é diferente. E aí entra a distinção de idade que a gente falou lá no começo. Se quem comete o ato infracional é uma criança, menos de 12 anos, o ECA determina a aplicação de medidas de proteção, aquelas do artigo 101, como orientação, apoio familiar, matrícula escolar, tratamento médico, etc. Não há medida socioeducativa para criança. Agora, se quem comete o ato infracional é um adolescente entre 12 e 18 anos, aí sim ele estará sujeito às medidas socioeducativas, que estão previstas lá no artigo 112. E quais são essas medidas socioeducativas? Elas têm um caráter predominantemente pedagógico, mas também sancionatório. Elas vão desde uma simples advertência verbal, passando pela obrigação de reparar o dano causado à vítima, pela prestação de serviços à comunidade, que é realizar tarefas gratuitas de interesse geral por um período determinado. Tem a liberdade assistida, onde um orientador acompanha o adolescente por um prazo mínimo, e as medidas mais restritivas de liberdade. A semiliberdade, onde o adolescente realiza atividades externas durante o dia, mas dorme na unidade. E, por último, a internação em estabelecimento educacional. A internação. Essa aqui gera mais debate, né? Quando ela pode ser aplicada. Exato. E aqui é fundamental entender. A internação é a medida mais grave e, por isso, o ECA trata como excepcional. Ela só pode ser aplicada em 3 hipóteses bem específicas de acordo com o artigo 122. Primeiro, quando o ato infracional foi cometido mediante grave ameaça ou violência à pessoa. Pense num roubo com arma, num estupro, num homicídio. Segundo, por reiteração no cometimento de outras infrações graves. Ou seja, não é qualquer reincidência, tem que ser em atos graves. E terceiro, por descumprimento reiterado e injustificável de uma medida socioeducativa anterior. Se o adolescente não cumpre a liberdade assistida ou a prestação de serviços, por exemplo, a internação pode ser considerada. Além disso, a internação está sujeita aos princípios da brevidade e da excepcionalidade. O prazo máximo de internação é de 3 anos, e a cada 6 meses, no máximo, a situação tem que ser reavaliada pelo juiz. Não existe pena perpétua no ECA. Fica claro, então, que existe responsabilização, mas ela é feita de uma forma diferente da do adulto, considerando a condição de pessoa em desenvolvimento, né? O foco é mais pedagógico, embora haja a sanção. Exatamente essa a lógica. Responsabilizar sim, mas buscando a reeducação e a reinserção social, dentro dos limites e das possibilidades daquela fase da vida. Não é impunidade, é uma forma diferente de justiça adequada à idade. E para fechar esse panorama, o ECA não trata só dos atos cometidos por adolescentes, mas também prevê crimes específicos cometidos contra crianças e adolescentes, certo? Para proteger ainda mais. Correto.
Além de toda a proteção geral do Código Penal, o ECA tipifica algumas condutas específicas como crimes, visando reforçar a proteção. Por exemplo, submeter criança ou adolescente sob sua autoridade a vexame ou constrangimento, artigo 232. Ou vender ou fornecer produtos cujos componentes possam causar dependência física ou psíquica, como solventes, artigo 243. Ou ainda promover ou auxiliar o envio ilegal de criança ou adolescente para o exterior, artigo 239. Este último, do envio para o exterior, é interessante porque o material destaca que ele é um crime formal, ou seja, ele se consuma com a simples ajuda para o envio, mesmo que a viagem não chegue a acontecer. A intenção de burlar a lei já configura o crime. Há também crimes ligados à exploração sexual, pornografia infantil. É uma proteção penal específica importante. Puxa, realmente fica muito claro que o ECA é uma legislação extremamente abrangente, né? Muito detalhada e, sem dúvida, fundamental. Foi um divisor de águas na forma como o Brasil passou a enxergar e a proteger, ou pelo menos a dever proteger, suas crianças e adolescentes. Essa ideia da proteção integral é muito forte. Sem dúvida alguma. É um marco legal, um avanço civilizatório inegável. Representou uma mudança de paradigma gigantesca, saindo daquela doutrina da situação irregular para a doutrina da proteção integral. E olha, mesmo com mais de 30 anos de vigência, com várias atualizações importantes como a Lei da Adoção, a Lei da Escuta Protegida, a Lei Menino Bernardo, a reflexão que talvez fique e que o nosso material aqui do Concurso Seja nos provoca a fazer é como a gente consegue, de fato, transformar esses princípios tão bonitos e bem definidos na lei, a prioridade absoluta, a proteção integral, em uma realidade concreta, palpável, equitativa para todas as crianças e adolescentes no Brasil, todos os dias. Como superar os desafios que a gente sabe que existem? Falta de recursos, dificuldade de articulação entre os serviços de saúde, educação, assistência, justiça e, claro, as profundas desigualdades sociais e regionais do nosso país, que fazem com que a aplicação do ECA seja muito diferente dependendo de onde a criança nasce, da cor da pele dela, da classe social. É algo para a gente continuar pensando e lutando para mudar, né? Com certeza, uma excelente provocação final para a gente levar daqui. A lei existe, é avançada, mas a efetivação dela no dia a dia ainda é o grande desafio. Bom, pessoal, chegamos ao fim da nossa análise aprofundada sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente aqui no Concurseja. Esperamos que essa conversa tenha ajudado a clarear os pontos principais dessa lei tão importante para os concursos e para a vida em sociedade. Agradecemos muito a companhia e a atenção de todos. Continuem ligados aqui no Concurseja para mais conteúdos preparados especialmente para sua aprovação. Não deixem de conferir nossos outros cursos e materiais. Um grande abraço e até a próxima!